aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu tô jogando um vídeo pela primeira vez aqui. Vocês podem ver que eu sou um pouquinho forte. E galera, não é só o farm também, tá? Eu vou dar umas dicas. Eu vou ensinar como que você começa a viver, como que eu joguei e tal. Então esse vídeo vai ter um tal de 30 minutos. Uns poucos 30 minutos. Galera, eu vou mostrar como que eu comecei aqui, como que eu joguei. Tal. Então eu vou vir aqui. Um pouquinho, galera, e vou mostrar aqui pra vocês tal como eu joguei. Ginásio, tá? Então, eu vou estar aqui mostrando como eu tava aqui. Ó, galera, finge que eu sou iniciante. Galera, eu recomendo muito que vocês comecem pela esteira. Que foi aqui que eu comecei. Ó, galera, vamos supor, eu comecei pela esteira, porque daí eu ganhar mais vida e mais resistência, né? Galera, a esteira é um bom lugar pra você começar, que você ganha mais vida. E daí, galera, sempre que eu recebi essas competições eu atingia, galera. Por quê? Porque era pra eu ganhar bastante dinheiro. E com esse dinheiro eu comprava essas proteínas. Tá vendo essas proteínas aí no meu inventário? Era com isso que eu gastava o dinheiro. E a trocação de corpo eu sempre deixava pro final. Depois vocês vão ver mais pra frente. Mas galera, eu sempre deixava o clique automático. E eu clicava o mais forte que eu podia. Por quê? Porque toda vez que tinha alguém participando, eu queria ganhar o título de primeiro lugar. Claro que quando eu fiz a minha primeira competição, eu fiquei em último lugar. Mas galera, isso não tem problema, porque ao longo do jogo você vai evoluindo. Um dia de jogo você já pode estar no ginásio 2. E galera, vocês têm que treinar bastante com isso. Por quê? Porque esse jogo ele é um jogo de farm. E esse jogo, por mais que ele seja repetitivo, é legalzinho de jogar. Se você não tem nada pra jogar, você escolhe esse. Mas então, ó, sempre que eu ganhava a competição, eu ia direto pra loja. Então eu deixava a trocação de corpo sempre pro final. Eu ia correndo pra loja. Vocês não tem noção, eu ia correndo igual o Sonic pra loja. Por quê, galera? Que galera, eu comprava muito essas costelas, porque ela aumenta o crescimento muscular em 50%. Mano, isso é muito forte. Vocês não tem noção. 50% de crescimento muscular é igual a você ficar isso daqui em 5 minutos. Tipo esse cara aqui. E se você usar o crescimento muscular lá até esse bicho, em 5 minutos você fica igual esse cara aqui. E tipo, é muito forte para iniciante. E galera, quando terminava a esteira, o primeiro que eu ia não era esse que o jogo recomendava. Eu via nesse de caçamento, porque galera, ele era muito bom. Tipo, quando eu era fraquinho, eu levantava só isso daqui. Por quê? Porque ao mesmo tempo, quando eu ficava mais forte, sempre que eu caía, eu ia direto fazer uma esteira. Porque a esteira é muito boa. Eu ia direto fazer esteira, eu ia pegar uns 5 milhões de... Quando eu
alcancei um gol de 50 mil inscritos, eu descobri que eu comecei a usar esse, galera, pro treino, galera, dos meus braços, galera. Quando eu terminava de treinar, logo depois, quando tava rolando uma competição, eu ia. E galera, eu recomendo que vocês usem esses 5 aparelhos que eu vou teleportar aqui na tela e mostrar pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Com esses 5 aparelhos você consegue 10k a cada 5 minutos. Galera, eu ia fazer flexões também, porque era bem importante. Era muito importante fazer as flexões. Galera, sempre deixem sua aura ligada, galera. Porque toda vez que vocês vão fazer uma flexão, deixem a aura ligada para pro treino de costas eles ficarem mais fortes, galera. Que tipo, galera? Olha as minhas costas. Foram só a flexão que eu fiz pra ficar com as costas assim. Galera, isso daqui... Não, eu não tô mentindo, galera. Foi só assim que eu fiquei com as costas desse tamanho. Graças à flexão. Galera, quando eu recomendo que vocês treinem os ombros também. Porque sem os ombros você não vai poder obter esses braços. Por quê? Porque os ombros, elas são a parte mais importante do braço, galera. E sem os ombros você não... Sem os ombros, o seu boneco não existiria. Porque sem o ombro você não tem o resultado dos braços, das pernas e do corpo. Mas porque o ombro é tão importante assim? Que a maioria dos aparelhos, eles usam principalmente o ombro. Então é por isso que o ombro é a parte mais importante aqui do vídeo. Sem o ombro, o jogo não existiria no total. Dica aí pra quem não gosta de fazer treino de ombro. E galera, saindo das flexões, eu ia direto também fazer as missões desse cara. Galera, eu participava muito das competições, galera, e foi assim que eu fui pro mundo 2, galera. Galera, quando eu cheguei nesse mundo 2, a primeira coisa que eu fui fazer, galera, e antes de falar, o mundo 1, sempre eu deixei as trocas de corpo por último. Que com o resultado no final, a troca de corpo ela ficava bem mais fácil. É sério, ela ficava muito fácil de se fazer. Porque os músculos você já desbloqueia todas as trocas de corpo, galera. O músculo já foi. Vocês entenderam? Galera, quando eu cheguei no mundo 2, falando a real, o primeiro aparelho que eu usei foi esse. Eu fui direto treinar os braços, galera. Tipo, galera, por exemplo, eu carregava garra 1, eu carregava só 5 desses, galera. Eu carregava só isso, galera, no tempo. Na época. E galera, faz um ano que eu jogo Game League e ainda tô no mundo 3. Porque eu parei de jogar por um momento, galera. Porque eu tinha umas dificuldades ali no Game. Eu fui pesquisando nos videos, no YouTube, pra ficar mais forte. E era isso. Galera, eu também aguentava só 2 desses. Eu aguentava só 2 desses e eu acho que eu não aguentava nenhum no vermelho, galera. Galera, depois que eu fazia o treino,
eu descobri esse negócio aqui. E sinceramente eu nunca ia. E galera, na luta de braço, principalmente, que eu queria falar com vocês. E galera, a gravidade zero aqui na luta de braço, na minha sincera opinião, porque tá do lado. Por que, galera? Oxi! O Barba Branca do One Piece. Bem, galera, continuando, a luta de braço era um problema pra mim, porque antes, quando jogava, não tinha esse negócio de clique automático. Então tinha que ficar clicando. Galera. Então, vocês estão se perguntando como você conseguiu a visão dos mestres. Galera, a visão dos mestres, eu não consegui ela automaticamente. Eu ganhei de presente de um amigo. Eu tô até agora com ela hoje, eu agradeço muito ele por ter me dado essa aura. Mas eu acho... hoje ele tá com a mesma aura que eu. Galera, ele me doou isso daqui de presente de aniversário. Galera, essa esteira no tempo era muito forte. Vocês não tinham noção de quão forte era essa esteira, galera. Era muito, muito, muito forte, velho. Mas hoje pra mim ela tá uma caçamba. Pra não ficar tão pesado assim, eu falei caçamba. Ela tá uma banana, essa esteira. Tira uma batata com Doritos. Galera, na minha época, a minha estamina, ela era tipo uns 11 milhões. Ela estourava igual coca com mel. Então o que eu fiz? Eu deixava a noite inteira na esteira. Por isso que eu tô com esse tanto, né, de estamina. Galera, quando eu praticamente fazia isso toda vez que eu jogava. Toda vez que eu jogava, eu ia direto fazer isso daqui. Por quê? Porque os braços, eles também são importantes para alguns treinos. Eles são muito importantes para alguns treinos. Eu, aqui, sinceramente, depois que fazia os braços, eu fazia logo esse. Direto eu ia fazer isso. Por quê, galera? Vocês sabem que o pai treina que ficar com as costas desse tamanho. E galera, isso é sinceramente, na minha opinião, um pouco demorado. Por quê? Galera, eu tinha um pouco... Galera, no boneco era tipo assim, era tipo um sorvete. Minhas pernas era... O meu corpo era grande e as pernas desse tamanho aqui, ó. Do tamanho de palito. Eu era tipo um sorvete. Então, quando eu descobri isso daqui, minha perna, agora virou o contrário. A perna ficou grande e o meu corpo virou um palito. O primeiro agachamento que eu fiz, mano. E, velho, a primeira vez que eu aguentei 5 pesos vermelhos foi fazendo esse agachamento. Daí, eu vi que eu virei um sorvete ao contrário. E tive que fazer metade de corpo, metade de agachamento. E, galera, daí eu fiz as missões, eu fiz isso daqui. Eu fiz as alterações corporais. E eu fui pro mundo 3, galera. Eu fui pro mundo 3 e a primeira vez que olhei pra aqui eu falei, tá, pô. E galera, mano, a galera, quando eu tava aqui, era tipo esse cara aqui, mano, na minha vida. Era esse cara bombado aqui, velho. A galera tinha uns 3 metros de altura aqui pra mim. Mas hoje a galera, mano, quando eu olhei pra um lugar aqui de 20 bilhões pela primeira vez, falei, quê? Mano, porque eu caí, a minha boca caiu até o
até o nível de magma do planeta. Que, véi, quanto esses caras eram fortes pra mim, não era brincadeira. Na época eles ficavam em top 1 global, velho. Hoje eu com 400 bilhões não tô nem no último global. Nem no último global, mano. Queria ter jogado muito antes pra poder ter pelo menos ficar no top 1 global. Véi, eu já encontrei o top 1 global na época que eu jogava, porque era atualização. Galera, só pra vocês terem noção, eu jogava desde o primeiro registro, galera. Desde o primeiro. Mano, a galera era tipo gigante pra mim. Vocês não têm noção, galera. E galera, o vídeo começou nesse instrumento não, nesse aparelho. Vai acabar aqui, espero que vocês tenham gostado das dicas. E falou!